toda análise que nós fizermos referente à forma como um sentimento de amor próprio se expressa, poderá nos ser útil para uma abordagem portar dentro da alma referente a esse quesito. Em sendo assim, primeiro poderíamos iniciar essa singela reflexão com a questão do desvio de percepção que pode advir o orgulho que me leva a ver um sucesso onde haja, na verdade, uma falha e leva a um eclipse do que enxergo na minha conduta e naquilo que transmito. E um desdobramento que advenha disso referente à repercussão na minha autoanálise. Um outro aspecto dirá respeito à questão de conseguir lidar com a fraqueza que vejo em mim, que seria um outro leque a desembocar, afluxando uma decepção comigo mesma, que adviria uma autoobsessão. Em sendo assim, quanto mais humilde eu me coloco diante de mim mesma, mas eu vou acelerando meu trabalho no bem, inclusive o que realizo portar dentro da alma, e, em sendo assim, vai ficando mais fácil lidar com a minha queda sem me auto-obsedar. Um outro aspecto que a vaidade ela vai me prejudicar é ao perceber que tive uma ação bem-sucedida, visto que ao enxergar algo que está dando certo, que esteja realizando, vai acontecer de que eu acabo vivendo uma fragmentação, um desmoronamento, porque faz intensificar a minha arrogância por estar atribuindo crédito a mim mesma do que dá certo. E, em sendo assim, per si, me leva ao hecatombe. E vai passar por braços que vão, nesse polvo, se movimentar enquanto uma conduta excessiva, precipitada, invasiva, que faz essa autoobsessão se transformar numa obsessão do outro.
Em sendo assim, o sentimento que esteja materializado e que me encontra nessa grade sombria do egoísmo, do orgulho, ele vai fatalmente me desmoronar em processo auto-obsessivo e obsessão de outrem, e me fragiliza, me inviabiliza para lidar com algum resultado positivo do que esteja realizando. E isso vai fatalmente me levando a quedas de proporções ciclópicas, porque eu vou entrando num ping-pong ioiótico de desmoronamento em cima de desmoronamento. E quando é perguntado por Kardec aos bons espíritos na questão 912 do Livro dos Espíritos, qual o meio mais eficaz de combater a predominância da natureza corporal, da matéria, praticar o desprendimento. E vai mostrar que viver o desapego, a renúncia, a abnegação, lídima, vai me ajudar a diminuir a cola que a matéria exerce em mim. Porque nós temos uma ligação com a matéria, visto estarmos num orbe de prova e de expiação, consoante nossa própria vibração, ainda inferior, malévola, que nos coloca num contato com a matéria que é algemante, queiramos ou não. E conforme vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, no tópico 24, limites da encarnação, aqui adentrando o aral de instruções dos Espíritos, vai ser dito que a encarnação material, conforme vivemos aqui e preliamos, ela se limita a um orbe inferior, o que nos leva fatalmente a concluir que num orbe acima do nosso, moralmente falando, não há uma necessidade de jungir o espírito à matéria, como acontece aqui, nessa grosseria do vaso orgânico que nós temos. Portanto, está no cabedal energético do espírito se libertar dessa matéria mais ou menos rapidamente, com mais ou menos velocidade, trabalhando pela sua purificação. Quando consideramos a questão do estado errante, que é o intervalo entre existências corpóreas, a situação do espírito guarda relação com a natureza e a condição do orbe a que ele está ligado pelo seu grau evolutivo mesmo. Assim, na erraticidade, ele será menos ou mais feliz, esclarecido, livre, com condição de avançar mais na sua suprastada purificação,
conforme ele seja mais ou menos desmaterializado, desprendido. Por isso que, quanto mais eu vou transformando meu perispírito por essa ingência, na abnegação, na renúncia, no desprendimento do que é material, mais etéreo ele vai ficando, até depurar de todo, que é a condição de um espírito puro. Há aquele orbe especial que é a destinação de um espírito mais adiantado, que está num outro condição energética e de pureza inabordável para nós. E o espírito, nesse caso, ele não fica preso a esse orbe, como nós ficamos na Terra. O estado de desprendimento que ele alcançou, inalienável, e que acompanhará a sua trajetória dali em diante, a partir daquele marco primacial, permite a ele ir a todo lugar onde o chame e convoque as respectivas missões que lhe são confiadas. Então, mostra que a matéria, ela não só está presa ao meu espírito, aqui nesse orbe, como ela tem um efeito colante sobre mim, que me limita e que vai reverberar nas experiências que viva, cujo grau de dificuldade para a elevação será proporcional ao meu apego a essa condição orgânica de estar ainda numa densificação da matéria, como acontece aqui. Por isso nós experimentamos muitas sensações de peso, de opresso, que tem a ver com a condição que nós estamos ligados a essa matéria. E mesmo que nós desprendamos à noite, no desdobramento do sono, em que vamos para o local do interesse, mas permanecemos ligados pelo cordão fluídico, e quando o corpo acorda, o espírito volta, porque ele é chamado para continuar ali do estado de vigília, esse espírito não logra se libertar totalmente do corpo. Enquanto nós estivermos encarnados, nós estamos nesse jungimento, e que tem implicações energéticas, seja da sensação de um peso, de uma sobrecarga que eu possa sentir, e que precisa me encontrar praticando o desprendimento, conforme fala aqui, a desmaterialização, para que eu consiga, de fato, ascender a essa situação e não me tornar vítima dela. Quando nós pensamos a questão de pureza, humildade, pobreza, isso são sentimentos que eu cultive que me ajudam a ir desfazendo essa cola da matéria sobre mim. É como se eu fosse destacando ponto por ponto. Quando contrapõe um sentimento elevado que consiga viver. E isso vai ter uma reverberação na capacidade que eu vou adquirindo de metais
nobres, em que o meu espírito vai robustecendo e fortalecendo. E a felicidade, propriamente dita, está ligada a essa desmaterialização. Quanto mais eu sou materialista, e por isso nós temos essas teorias sutis que permeiam nossa sociedade, tenta nos convencer da sua validade, visto que são forças que não desejam a nossa verdadeira felicidade. E o olhar que a desmaterialização, a espiritualização nos confere, que é o melhor preventivo contra a nossa loucura, o nosso suicídio, a nossa depressão. Porque eu passo a ver o que vivo aqui como um sopro na eternidade da minha trajetória. E por parâmetro de proporcionalidade, relatividade e razoabilidade, eu não dou tanta importância para as vicissitudes que vivo aqui. E vou ter uma resiliência diferenciada para lidar com o que me aconteça com relativa tranquilidade. Porque se a revolta toma conta de mim, o queixume, eu perco a prova e vou ter que repetir. Por isso existem tantas tentativas do materialismo de nos arrastar, de adentrar nossa ideia, usando um mecanismo sutil ou declarado, mas de forma que consiga regimentar o maior número de adeptos. Porque é nessa proposta de apego que pipoca ideação suicida, desequilíbrio mental, automutilação, pelos enfoques que isso faz nós acontecermos. Isso também vai fazendo uma ampliação de culpa quando achamos que não tem saída. E aí a visão espiritual, ela diz que há um caminho para nós. E o confronto com a nossa dor física, experimentar uma dificuldade orgânica até o fim, vivendo a aflição que vem disso, me leva a aprender lições para que meu espírito fixe e abstraia novas resoluções de conduta saudável, harmoniosa. Daí coragem, paciência, a própria humildade, para enfrentar o sofrimento até onde essa experiência se apresentar na minha trajetória. Na espiritualização, eu consigo essa percepção e abraço. Enquanto que na materialização, eu desesperaria diante da dor. Não veria saída. E abriria campo para o autoextermínio. E à medida que nós desejamos fazer essa proposta lídima, as nossas células elas vão se compadecendo do nosso esforço e passam a nos ajudar a servir a Jesus, a viver a elevação, a espiritualização, porque elas vão percebendo o quanto nós queremos. Eu tive uma experiência de confronto com uma
gama de expiações profundas que eu vivi nessa pelejatura, e que num dado momento em que eu percebi que estava saindo daquele abismo e que eu estava conseguindo fazer o meu soerguimento para continuar minha trajetória, eu vi em mim uma série de sequelas relacionadas ao labor que eu houvera vivido. A partir dos meus 12, 13 anos de idade, eu já entrei num processo importante de prova e de expiação, que teve uma impactação energética profunda sobre mim. E isso se traduziu por uma série de confrontos e reencontros que eu vivi, de experiências derradeiras para algo que me aguardava, e por isso eu tinha que dar conta de passar por aquilo, e eu tinha essa percepção que aquele caminho precisava ser feito e que seria dar conta mesmo de chegar do outro lado e de, ao internalizar as lições de Jesus para o processo que eu precisava viver, sair mais fortalecida do lado de lá. E é curioso porque, apesar de eu ir percebendo que eu estava avançando, mesmo em meio às minhas quedas, eu levantava e continuava. E nessa trajetória minha eu tive muitas dificuldades e quedas, mas eu levantava e seguia. Aquilo não me parava, não ficava lamentando aquilo ter acontecido. Eu me recompunha o mais rápido possível e seguia, sem perda de tempo. E que inclusive era a intervenção de Jesus mesmo, na minha miséria, na minha insuficiência, que por mim não teria condição. E à medida que eu ia fazendo isso, e mesmo em meio aos meus deslizes, aquilo que eu percebia que atombava, insistia em me manter no chão, eu levantava e seguia. Isso foi me amealhando uma experiência, uma sabedoria para poder continuar e encontrar a saída. Até que num dado momento, que eu já tinha vivido assim, uma série de soerguimentos e continuadas, eu encontro a doutrina espírita. Inclusive, foi num instante assim, crucial, em que eu estava com um meximento interno importante, e eu percebi que eu passaria pela experiência derradeira, antes de poder beber da doutrina espírita. Inclusive, foi numa época que eu tive uma ideação suicida, que foi ali em 2014. Até eu tive um afastamento do trabalho, eu cheguei a ficar aposentada por invalidez. E eu estava realmente com as expressões daquela luta no meu físico. Seja uma anemia que eu tinha contraído importante, um ouvido que repetida vez vinha a cair numa infecção e num comprometimento da audição que acontecia, numa proliferação herpética que volta e meia acontecia no meu rosto e que o corpo não cedia. E em meio a essas dificuldades que o meu organismo experimentava devido ao ardor da luta que houvera acontecido até ali, eu fui caminhando. E com o tempo eu começo
começo a fazer a trajetória na doutrina espírita, mas que, veja, houvera pedido de mim muitos anos em experiências densas e complexas, testificadoras, até a última gota do meu limite, para poder entrar na seara espírita. E a partir daí, eu começo a experimentar uma modificação importante no meu físico. Porque vai acontecer de o seu espírito estar dando conta, que é o que importa, será com cicatrizes que vão acontecer no seu físico. Somente que chega num momento que a modificação que você adentra espiritual, que tem a ver com essa espiritualização, ela em algum instante vai chegar no seu físico, levando ele a recomposições, mas pode ser que o seu físico num primeiro instante não consiga acompanhar. Mas se você percebe que o seu espírito está dando conta do recado, pouco importa as feridas do físico. E à medida que você continua dentro da pauta de uma possibilidade e que, de acordo com o que encontra do seu esforço, o físico começa a dar conta de uma recomposição. E você vai experimentando esse fortalecimento. E tem a ver também com aquilo que está sendo pedido de mim, porque há situação de anomalia orgânica que foi pedido por nós com vista ao burilamento espiritual, que já seria um outro caso, visto que aquilo precisaria se demorar comigo ainda mais, seja uma cardiopatia, para que o meu espírito alcance degraus que, sem aquela alteração orgânica, dificultaria eu poder divisar. E isso, de certa forma, foi acontecendo. Por isso que no trabalho com a nossa espiritualização, quanto mais nós focamos no espírito, melhor. Porque o caminho de avançar, ele vai pedir o sacrifício da matéria, de forma invariável. Poderemos colher um reajustamento orgânico da nossa própria trajetória, mas pode ser que, conforme supracitáramos, eu precise daquela doença física para que o meu espírito fixe resoluções novas, normais de conduta saudável e nobres. E, em sendo assim, quando nós falamos de um testemunho enquanto naquilo que vivemos, nós estaremos falando da energia que deixamos com o que realizamos. O que fica de mim é o meu testemunho energético. Quando alguém lembra de mim, recebe aquela chuveirada de bálsamo, ou não, que tem a ver com o que eu penso, com o móvel por trás do que eu faço e com o que eu deixo no outro, de plantação digna. Por isso, o convite, ele volta a pedir de nós essa superação das nossas limitações
para trilharmos comprovadamente essa estrada de regeneração e de retidão, para que os mundos regeneradores possam nos acolher quando nós sairmos da nossa expiação na Terra. Que está num processo de transição, a pedir de cada qual o seu melhor. Por isso, conforme faláramos no início, o maná fluídico que promana da humildade do Cristo, que veio até nós com o único intuito de servir, ele sendo governador, cuja governança pairava acima de qualquer contingência terráquea, há 4 bilhões de anos atrás, ele elaborou esse orbe, criou esse orbe. E os mundos que Jesus percorrera na sua caminhada, do átomo até a humanidade, da humanidade até a angelitude, já nem existem mais, já viraram pó esses orbes. Daí dá para a gente ter uma noção de que é inabordável a condição do Cristo, aonde ele está, que 4.000 anos antes dele encarnar na Terra, ele desceu para o universo e começou a passear pelo universo. E 1.000 anos antes, ele começou a se preparar massivamente para a adaptação pré-encarnatória aqui. E mostra a humildade, o se dobrar para servir que promana do Cristo, que veio com o intuito de continuar nos servindo, porque ele não houvera parado de fazer isso, continuar nos auxiliando, adentrou essa arena e não requestou para si um berço diferente, uma casa diferente, uma regalia. Pelo contrário, ele se humilhou até a última gota, procurou para si o singelo, o básico, e até mesmo tirava de si o necessário para ofertar isso para o outro, porque não tinha uma pedra para recostar a cabeça, para que alguém tivesse um travesseiro. E no momento, inclusive, que Jesus ele estava na cruz e houveram quebrado as pernas dos 2 ladrões, um de cada lado dele, ao chegar nele, viram que ele já tinha desencarnado e não quebrou a sua perna, para que se cumprisse a escritura que não quebrarão nenhum dos seus ossos. Ou seja, até o último instante, Jesus serviu aquilo que precisaria acontecer para que deixasse para nós que permaneceríamos e seguiríamos aqui um legado imorredouro de amor, de serviço, de doação, de desprendimento. Por isso, o caminho ele foi traçado, ele está diante de nós. Enquanto eu tiver aqui o esforço e a pauta de quanto mais conseguir fazer o desprendimento, a abnegação e, consequentemente, me desmaterializar, mais será possível para o meu espírito combater e vencer a predominância
da nossa natureza corporal, que acontece consoante nosso estágio evolutivo. E nesse período do carnaval que acontece, há uma mensagem do Emmanuel em Cartas do Alto, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que vai dizer acerca da condição e excessos que podem acontecer nessa época e que tem a ver com uma dificuldade que vai vir a fluxo na licenciosidade desses dias prejudiciais, que vai operar na alma indecisa e necessitada do amparo moral dos espíritos mais esclarecidos, a revivescência de animalidades que só os longos aprendizados fazem desaparecer. E nesses momentos de indisciplina sentimental, o largo acesso das forças das trevas nos corações e às vezes toda uma existência não basta para realizar os reparos precisos de um momento de insânia e de esquecimento do dever, daquilo que precisáramos preliar. E novamente, quando nós falamos em carnaval e os ambientes que nos induzem a esquecer o nosso dever, a licenciar inferioridades, tem a ver com essa matéria que nos obnubila e que aproveita de uma indecisão que estejamos vivendo e ainda de uma dificuldade de percepção da trajetória do meu espírito, do para que eu vi, para viver situações os quais, pelas consequências daquilo, precisarei do resto da minha existência para consertar, ou talvez aguardar uma próxima oportunidade numa outra reencarnação, sabe Deus quando. Por isso, a proposta da disciplina sobre nós mesmos, da espiritualização, da oração, da vigilância, do evangelho no lar diário, que põe um copo de água para fluidificar, põe um pouquinho no filtro, ou deixa num copo aí pingando enquanto a gente põe o copo para beber. Isso tudo, aliado a essa leitura diária do Evangelho de Jesus e o desejo sistemático e violento mesmo de testemunhar o Cristo enquanto uma atitude comigo mesma, de ser enérgica, não uma violência de agredir, mas uma violência de energia, de firmeza comigo, para que eu tire de mim esses metais de fidelidade ao Cristo que vão abrir no meu olho, me espiritualizando, me levando a aproveitar cada pentelésimo enquanto estou aqui e me fazendo avançar na minha santificação.